Olá a todos! O objetivo da nossa exposição hoje é realizar uma imersão profunda na espinha dorsal do nosso sistema processual, civil e penal. Não nos limitaremos ao rol superficial de quem é quem no processo. Nosso propósito é desconstruir a dogmática por trás de cada sujeito, suas responsabilidades estruturais e as garantias de imparcialidade que sustentam a validade da jurisdição. Dividimos esta análise em 5 eixos centrais: o magistrado e auxiliares, auxiliares técnicos, funções essenciais, a justiça e o complexo de sistemas de responsabilização civil e funcional. Primeiramente, iniciaremos pelo coração do sistema, o juiz. Doutrinamente, o juiz é o órgão estatal personificado à essência do seu poder jurisdicional. Reside na substitutividade. Ele substitui a vontade das partes litigantes pela vontade da lei. Contudo, para que essa substituição seja legítima constitucionalmente, o juiz precisa ser o juiz natural. A doutrina contemporânea, influenciada pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, divide a imparcialidade em 2 dimensões. A dimensão subjetiva, que é o foro íntimo do magistrado presumida até a prova em contrário, e a dimensão objetiva, baseada na teoria das aparências. A justiça não deve apenas ser feita, mas ela deve parecer imparcial para a sociedade. E se o juiz possui laços orgânicos com a causa, essa aparência se rompe. Para salvaguardar isso, o Código estabelece os institutos de natureza jurídicas radicalmente distintas, o impedimento e a suspeição, apoiando-nos na teoria dos efeitos processuais de Cândido Rangel Dinamarco. A diferença é cirúrgica. O impedimento é um vício objetivo de ordem pública. É matemático e irrefutável. Se o juiz é parente e até o 3º grau, ele está impedido. Isso gera uma presunção absoluta de parcialidade. A consequência, incompetência absoluta funcional, nulidade dos atos decisórios e cabimento de ação rescisória, e a qualquer tempo dentro do biênio legal. Já a suspeição é um vício subjetivo de ordem privada. Envolve amizade íntima ou inimizade capital. A presunção é relativa. Se a parte não suscitar um incidente em 15 dias, opera-se a preclusão. A competência é prorrogada, o vício é sanado e o juiz continua no processo. E atenção, não cabe ação rescisória, fundada em suspeição. Avançando para o nosso 2º eixo, a jurisdição seria inoperante e sem estrutura cartorária. Entramos no terreno dos auxiliares permanentes, servidores estatutários que formam o maquinário do judiciário. Antes de detalhá-los, fixemos uma premissa fundamental garantida pelo artigo 148 do CPC. O mesmo regime rigoroso de impedimento e suspeição aplicado ao juiz estende-se integralmente a esses servidores. O centro nervoso dessa engrenagem é o chefe de secretaria ou escrivão. Doutrinariamente, ele é o órgão de documentação e fé pública do juiz. É ele quem confere a presunção de veracidade aos autos, mas grande inovação dogmática recentemente sobre essa figura está no artigo 203, parágrafo 4º. O poder de praticar de ofício atos meramente ordinatórios, ele não precisa de despacho do juiz para juntar uma petição ou abrir vista ao MP. Ele impulsiona o processo autonomamente, o que lhe é terminante vedado. Advogar, prestar consulta às partes ou invadir a esfera decisória do magistrado, sob pena de nulidade absoluta. Fora do ambiente cartorário, na atividade exoprocessual, temos o oficial de justiça. É a longa manus, a extensão das mãos do juiz. A atuação transita entre a comunicação processual e ao uso legítimo de força coercitiva do Estado. Se houver resistência a um mandado de penhora ou despejo, a lei lhe confere prerrogativa de força maior.
ele pode requisitar auxílio policial diretamente e promover arrombamentos. E se o réu tentar se ocultar deliberadamente para não ser citado, o oficial aplica a citação ficta na hora certa, cravando a presunção de ciência, tudo isso dentro dos limites do mandado e do horário processual, das 6 às 8. E para garantir que todo esse sistema respeite o juiz natural, desde o minuto zero temos o distribuidor, que atua ajuizando a ação, impedindo que as partes escolham seus julgadores através de algoritmos de aleatoriedade e equidade. Quando o litígio transborda o conhecimento jurídico e adentra na engenharia, medicina ou contabilidade, o juiz, amparado pela máxima iura nova de curia, convoca os auxiliares eventuais ou ad hoc. A figura predominante aqui é o perito judicial. Ele exerce um munus público transitório, sujeitar-se integralmente às regras de suspeição e admite um laudo pericial dogmaticamente. É estritamente proibido ao perito emitir juízos de valor jurídico. Ele atesta a materialidade técnica, não o direito, cuidado para não confundir com o assistente técnico. Esta é um conselheiro contratado e pago pela parte que produz um parecer técnico, justamente por ser de confiança da parte. A lei, artigo 466, imuniza o assistente técnico das regras de impedimento e suspeição. Ele é, por natureza, parcial neste eixo. Também repousa os pilares de autocomposição, os conciliadores e os mediadores. O CPC e a lei de mediação o fazem uma distinção metodológica de tal. O conciliador ele é acionado em conflitos onde não há vínculo pretérito entre as partes. Ele tem uma postura interventiva, podendo sugerir saídas de acordos. O mediador atua em relações contínuas da família, vizinhança. Sua técnica é passiva, não interventiva, e restaura a comunicação rompida, a regra de ouro, que blinda a ética em ambos, fica impedido de exercer a advocacia para qualquer daquelas partes por um ano após a última sessão. Não há devido processo legal sem o contraditório paritário operado pelas funções essenciais à justiça consagradas na Constituição. Primeiro, o Ministério Público. Ele possui dupla roupagem processual, atua como custos iuris fiscal da ordem jurídica, neutro, sujeito à suspeição, ou como parte autora, dominus litis, em tutelas difusas e processos penais. A proteção dos vulneráveis é dividida estruturalmente. A advocacia pública defende o ente estatal e suas autarquias, e a defensoria pública atua em prol dos hipossuficientes, exercendo inclusive a função anômala de curador especial para o réu revel citado por edital. O traço dogmático, o que une esses três autores institucionais, é o regime de privilégio processual. Todos gozam de um prazo em dobro para suas manifestações e obrigatoriedade absoluta da intimação pessoal. E completando o quadro, o advogado privado, figura indispensável à administração da justiça, que exerce a capacidade de postulatória alicerçada à imunidade material de suas manifestações e na inviolabilidade de seu escritório, sem as quais a ampla defesa seria ilusória. Para concluirmos nossa exposição acadêmica, como o sistema reage quando seus próprios sujeitos falham? No Brasil aplica-se o princípio da independência das instâncias. Um ato ilícito dispara consequências administrativas, penais e civis. Simultaneamente, a responsabilidade civil traz a discussão mais sofisticada, pacificada pelo termo 940 de repercussão geral do STF. Se um oficial de justiça ou chefe de secretaria comete um erro gravíssimo que lesiona o patrimônio ou cidadão de quem a vítima cobra o prejuízo, o cidadão não pode processar diretamente o servidor. A ação de indenização deve ser movida obrigatoriamente contra o Estado, sobre o palio de responsabilidade objetiva. Artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal.
Após indenizar a vítima, o Estado entra com ação de regresso contra o servidor. Contudo, nesta via regressiva, a responsabilidade transmuta-se para subjetiva. O ente público terá que provar o dolo ou a culpa em sentido estrito se o seu agente, para reaver o dinheiro, o regime do magistrado, do artigo 143 do CPC, ainda mais estreito para proteger a judicatura, ele só responde por perdas e danos. Agir com dolo, fraude ou sem justo motivo atrasa provimentos mais de 10 dias após ser formalmente cobrado pelas partes. Por fim, no campo penal e endoprocessual, as ações são severas. Um escrivão que retarda autos responde pelas custas do atraso. Um perito que falsifica laudos comete crime formal de falsa perícia, com penas de até 4 anos, e juízes e servidores que paralisam a máquina por sentimentos pessoais, respondem por prevaricação.